As cristalizações mentais. O termo cristalizações, atribuído a questões do mentalismo, pode parecer para alguns algo estranho, mas garanto que essa maneira de entender ser o processo de formação de uma ideia já está sendo utilizado, até mesmo nos círculos ligados à área da psicologia. Creio que a palavra cristalização nos daria uma ideia mais clara do processo de formação dimensional da mente, independente de ser esta visão aplicada à metafísica, como também de forma análoga ao mecanismo cerebral humano no aspecto estrutural biológico. Como o tema que será desenvolvido neste artigo exige certo grau de visualização, sugiro que, ao invés de apenas procurar entender o que será esquematizado neste artigo, vamos mentalmente criar um painel de trabalho usando a imaginação, primeiramente desenhando ou construindo tais imagens, para então depois visualizá-la e assim procurar entendê-la racionalmente. Creio que a imaginação seria aqui uma ferramenta bem útil, que facilitaria o processo de cristalizar tal ideia. Risos. Este é exatamente o objetivo deste texto, entender o que seria conceitualmente o processo de cristalização de ideias. E desta forma que vamos aqui entender serem estruturadas as formas pensamentos, formas porque são construídas como se fossem cristais, podendo, por exemplo, ser estes, bem lapidados, claros, perfeitos em cada face ou ângulo de visão, ou revestidos por camadas escuras, irregulares, imperfeitas ou até mesmo incompletas diante do processo de sua estruturação. Complemento dizendo que, diante do conceito de cristalização, podemos entender um processo que pode ocorrer de forma igualmente estruturada, que seria como um diamante ser encoberto por uma crosta irregular ou escura, fazendo de forma inversa a distorção de sua forma original e que seria transparente ou perfeita em todas as suas faces. É este conceito que vamos explorar aqui, o da cristalização e principalmente da descristalização de formas ilusórias e equivocadas, que seriam também estruturadas por um processo de construção idêntico, mas no sentido de alterar uma forma pensamento, a ponto de distorcer o que seria a sua forma mais perfeita de manifestação. Outro aspecto interessante que poderíamos aplicar neste conceito é que uma forma realmente cristalina e perfeita, no nível da estruturação das ideias, e aqui digo que o nível de transparência deste cristal, faço ligação direta com o nível de consciência, já cada face deste cristal são partes de uma mesma ideia, que poderíamos entender se aplicarmos o conceito de ponto de vista, ou seja, não importa por que ângulo de visão ou face deste cristal ideológico iremos focar nossa atenção, inclusive no aspecto de um observador, que olha para todo este cristal tentando pelo processo do raciocínio, e lapidando-o, ou até mesmo, eliminando por intermédio da descristalização da forma imperfeita, podendo enxergá-la, com mais perfeição ou riqueza de detalhes. Disse poder enxergá-la, mas aqui pelo sentido racional e mental é claro, porque não olhamos para a mente com os olhos físicos, mas podemos mesmo assim se colocar como digamos, observadores virtuais ou quânticos, e para quem gosta de usar esta última palavra, não tem problema, tudo porque poderão ver que pode ser usada, se estivermos aplicando no sentido científico, energético vibracional, da análise da mente ou do mecanismo mental. Entendam portanto que o que pretendo aqui fazer é estruturar uma ideia conceitual genérica, que tal esquema, ou o sentido do entendimento deste processo, poderia ser aplicado em vários níveis, seja na mente biológica, seja na mente a nível metafísico ou espiritual, entendendo que aqui mente é uma conotação dada a um corpo mental e que este receptáculo é onde estaria reunido todo o manancial de formas, pensamentos ou cristalizações. Neste caso poderíamos aplicar alteração estrutural, química e plasmática deste mesmo corpo que teria características passíveis de alteração, seja a nível químico, no caso da mente física, seja nos corpos mentais astrais ou sutis, que estariam na dimensão da composição do próprio espírito, ou melhor, envolvendo ele e formando uma infinidade de camadas ou véus. Dentro ainda do conceito de cristais e partindo de uma visão mais espiritual ou metafísica da mente, como já disse em outros artigos,
O ser espiritual seria em essência uma centelha divina, energia, revestida ou envolvida por uma espécie de roupa mental, e prefiro chamar de vestes, porque tem características similares se compreendermos que é formada por camadas sobre camadas, como um holograma, e é este sistema dimensional holográfico, que se cristalizam as formas pensamentos, ou melhor, são plasmadas ou estruturadas por influxos vibracionais energéticos, que seguem leis similares às estudadas na física clássica, bem como na física quântica, que está mais perto de encontrar a ligação entre tais planos, denso e sutil. Mas se segundo conceitos encontrados na própria Bíblia, mais especificamente no livro de Gênesis, e que anteriormente descrevi em outro artigo intitulado A Jornada Alquímica e Quântica da Alma. Disse que as citações bíblicas sobre a criação do homem seriam aplicáveis exclusivamente no aspecto mental e energético, elementos primordiais ou essenciais do ser espiritual individualizado, ou ser manifestado no universo na forma individualizada. E como entender que, se somos energia, esta centelha de força ou luz estaria envolvida por um corpo mental disposto em camadas? Como entender então que em essência somos seres dotados de uma mente livre de imperfeições ou impurezas, e que estas distorções em nossa grade mental foram materializadas ou plasmadas nos corpos mentais de natureza transmutável, como formas imperfeitas, ou como crostas, que encobriram os cristais essenciais? Como poderíamos entender ser nossa composição no momento de nossa criação no chamado paraíso perfeito? Vamos então montar uma imagem na mente, para melhor entender tal estruturação, visualizando primeiramente uma centelha de luz, uma estrela brilhante e composta por uma energia pura no mais alto grau. Depois imaginemos ela ser revestida ou envolvida por um manto composto por uma série de cristais de formação simples, mas mesmo assim transparentes e puros. Bem, aí teremos a criação do primeiro espírito individual, dotado de um mecanismo mental semelhante ao do Espírito de Deus, na forma estrutural. Logicamente, e por ter recebido um mecanismo mental capaz de cristalizar formas por intermédio do que chamamos de razão ou raciocínio, temos assim o complexo mecanismo co-criador mental, que ganha com isto o que chamamos de livre-arbítrio. Logo, esta ideia não contesta a Bíblia em nenhum sentido, porque nela está literalmente escrito que Deus criou o homem, puro e simples, igualmente como falei, puro na energia e simples no invólucro mental. Assim podemos entender que este manto cristalino no princípio de sua criação, não foi nele criada ou cristalizada nenhuma forma imperfeita, e estas foram posteriormente plasmadas pela absorção de conhecimentos ilusórios, cristalizações de ideias ilusórias, como por exemplo a ideia do mal, e uma infinidade de absorções que formariam o muro, a barreira ideológica ou as camadas que compõem o que chamamos de ego, e que por estas serem cristalizações imperfeitas ou camadas sucessivas, encobrindo o corpo mental translúcido, a nossa roupa íntima espiritual. Risos. Vamos por processos de descristalizações por indução inversa pelo intermédio de experienciações desta mesma atmosfera mental, por influxo inverso que explicarei posteriormente, mas que seguem leis naturais similares à da física quântica, por exemplo, mas que em níveis ainda não registrados. Mas se observarmos o que já poderíamos aferir, em processos similares que acontecem estruturalmente até mesmo em nosso cérebro, só que a um nível químico, energético e vibracional, veríamos com certeza o que chamo de similaridades. Agora, voltando à nossa tela mental de trabalho, creio que já poderíamos observar um ser espiritual, revestido por uma camada primordial de ordem mental, e esta por uma infinidade de véus ou camadas subsequentes que todas juntas formariam o chamado corpo mental espiritual, em essência cristalino, com uma série de cristalizações ou formas pensamentos gravadas ou plasmadas nestas mesmas vestes. Por isto mesmo na Bíblia se faz referência ao termo vestes sujas, ou o homem sujou as suas vestes. E como já disse anteriormente, estas vestes são as vestes mentais, e que com cristalizações desarmônicas, imperfeitas, etc., dão um sentido de impureza, que aqui quero deixar bem claro que, mesmo que as camadas subsequentes, ou o que chamei de manto de cristais translúcidos,
estejam impregnados de camadas exteriores, crostas, ou que novos cristais de teor imperfeito, estruturados e gravados nos corpos subsequentes da tela holográfica mental, vemos que, em essência mesmo com estas imperfeições ou impurezas a nível mental, temos em nossas vestes íntimas o status de pureza tal qual fomos criados. E por isso mesmo na Bíblia está a citação, criados à imagem e semelhança do Espírito de Deus. Para não se estender demais, podemos a partir da ideia dos cristais ou formas pensamentos multidimensionais, que são gravadas em nosso corpo mental, que as chamadas cristalizações, que são simplesmente um processo de estruturação do pensamento, ideia ou conhecimento formas dimensionais transmutadas, teríamos aqui um tipo de dualidade ou polaridade interessante, compreendendo que podemos ter cristalizações harmônicas ou cristalizações desarmônicas ou de teor imperfeito, e por isto uso muito o termo descristalizações de ideias ou formas pensamento, de teor ou natureza desarmônica, ilusória que seria a essência das camadas mentais egoístas onde estaria gravado tal ego negativo. Mas, o que muitos chamam de self, eu superior, dentre outros nomes que damos à mesma coisa, é exatamente aquele manto cristalino que temos na primeira camada que recebemos ao sermos criados ou manifestados no universo das formas, na forma individualizada. Quanto ao que seria o ego positivo, é simples, é a estrutura criada nos corpos mentais que nos deu o status de seres individualizados e são compostas por cristalizações necessárias para conseguirmos existir nesta condição individual, e chamo de ego também, porque a palavra ego está atribuído ao sentido do eu e do egoísmo. Mas que neste aspecto mais profundo devemos compreender que a estrutura egotista tem dualidade também na sua natureza, sendo positiva ou negativa dependendo do teor das cristalizações que a compõem. Mas, quando falamos de muro do ego, no sentido daquelas estruturas mentais ilusórias, que nos impedem de enxergar a nossa própria essência e realidade divina, podemos ver tal muro como se fosse uma infinidade de cristais ou até mesmo, como pedras grosseiras, bloqueando o nosso eu sou, eu superior, self, criança interior, etc. 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 Entenderam agora porque Jesus disse, sois deuses e podeis fazer o que faço e muito mais. Com certeza Jesus Cristo já tinha suas vestes mentais em alto grau de depuração e se confundindo com seu próprio Pai, que este seria Deus, que poderíamos aqui imaginar que suas vestes mentais são os diamantes mais puros, bem lapidados e perfeitos que pode existir em relação a todo o universo e que por sinal, permeia todo este nosso universo. Existe no entanto um processo de depuração e alquimia dos corpos mentais e por consequência da alma, que descrevi no link abaixo, e que irei descrever com mais detalhes, em futuros artigos caso haja necessidade, onde sairemos também do campo metafísico para o campo humano no sentido biológico, material, ou do mecanismo cerebral humano. Mas até onde chegamos, podemos entender que a mente espiritual, nada mais é do que, o que Freud chamou de inconsciente, e mente que precede a mente do corpo físico, mas apesar de dormente por processos naturais, digo que a mente física e de trabalho é aqui, por processos indutórios sutis, ainda durante a experimentação terrena, mas e de forma mais definitiva, na morte do corpo físico, transfere todas as experimentações, vividas e cristalizadas na experiência terrena, que por isto seria transitória, e ao final dela, as ideias cristalizadas nesta mente de trabalho, para de forma indutora, diante de um processo de transferência reversa, cristalizar ou descristalizar estes mesmos resultados, só que desta vez, transmutando a mente espiritual ou o que chamo de mente inconsciente. Volto a dizer, tudo por um processo que segue leis naturais, mas para podermos defini-las é necessário tentar visualizar nuances deste processo e pelo esboço deste esquema, assim, aos poucos, podemos ir decifrando os horizontes da mente. Paz, amor e luz. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos. Namastê.